Eu queria perguntar para o Pavanato qual foi a política de inclusão social que Jair Messias Bolsonaro criou no governo dele. Qual foi a política que deu assistência para os mais pobres? Qual foi a política que fez com que o povo ascendesse socialmente? Me fala aí, ele fez alguma que você pode citar aqui ou não fez nenhuma? Bora lá, Pavanato, 2 minutos e 20. Enquanto o governo Lula pagava uma merreca de Bolsa Família que mal dava para comer, o governo Bolsonaro pagou o maior Auxílio Brasil que esse país já teve. Isso beneficiou quem? Beneficiou os mais pobres, diretamente os mais pobres. Foi o governo Bolsonaro que aprovou a Lei da Liberdade Econômica. A Lei da Liberdade Econômica que beneficiou quem? Os mais pobres, o microempreendedor, que o PT tá prejudicando aí, querendo taxar quem consome pela Shein, quem consome pela Shopee. Aliás, que tipo de política social é essa? Que cria imposto pros mais pobres, Henrique? Eu não consigo entender. O PT resolveu. Eles viviam se gabando, né? PT acabou com a pobreza. Pô, mas agora eles estão tentando acabar de novo com a pobreza? Eles estão dizendo que vão acabar de novo com a pobreza. Como que você acaba com uma coisa que ainda você precisa acabar? Acabou coisa nenhuma, é tudo balela, é tudo mentira. Endividaram as pessoas com crédito forçado. Até agora tem gente pagando dívida com o nome no SPC por conta da irresponsabilidade petista. O governo Lula... a economia cresceu, gasto público, endividamento, e a colheita veio no governo Dilma e veio com juros, hein? As pessoas mais pobres foram responsabilizadas pela irresponsabilidade petista. Nunca antes na história você teve uma crise tão grave, enquanto o mundo estava em seu estado mais pleno de normalidade. O Brasil poderia estar crescendo e não estava. Mas é uma beleza, né? Ele chegou a falar que a Dilma sofreu golpe. A Dilma sofreu golpe, ela atrasou repasses de dinheiro para os bancos públicos, porque as contas estavam desequilibradas, ela tentou manipular essa informação, ela tentou enganar as pessoas. Isso se chama crime de responsabilidade, e é por isso que ela foi caçada, foi responsabilizada pelo crime que cometeu, e foi responsabilizada por jogar o Brasil num abismo, numa crise econômica terrível, que prejudicou... Tá fresco na memória deles ainda, Henrico? Os mais pobres sabem o quanto eles sofreram no governo Dilma. Os mais pobres foram para as ruas pedir o impeachment da Dilma. E em breve nós vamos para a rua também pedir o impeachment do Lula. Porque a gente tem que impedir que o projeto totalitário deles de poder vá adiante. Nós temos que impedir que esses canalhas tomem conta do nosso país. A maior quadrilha da história do nosso país, governando novamente, é um absurdo, e ainda nós vamos vencer por meio da nossa luta, por meio da nossa unidade. 2 minutos e 20 para sua réplica, Henrico. Ô, gente, eu fico me perguntando, como é que o cidadão tem a cara de pau de sentar numa mesa de um podcast em que o mundo está assistindo, que a internet nos leva para o mundo inteiro, e dizer que o Haddad, que o Lula está criando imposto da Shein? Meu amigo, olhe para mim, por favor. Vamos olhar? É uma questão de respeito. Coisa que você não tem, né? Petista não respeita. Deixa eu te dizer uma coisa. A Shein vai abrir uma fábrica aqui no nosso país que vai empregar nada mais e nada menos de que 100 mil brasileiros. Nós não vamos pagar imposto, porque aqui vai se produzir 85% dos produtos em que o nosso povo compra. Você acha que não tem uma coisa melhor do que uma pessoa receber o seu salário suado depois de um mês de serviço e poder comprar uma roupinha na Shein? Você acha que o nosso governo vai fazer isso, rapaz? Então fale a verdade. Teve a cara de pau de falar, gente, que o Bolsonaro criou o Auxílio Brasil. Em 2020, o Partido dos Trabalhadores já defendia um auxílio da pandemia de R$1.000 para que o povo pudesse ficar em casa, mas recebendo o auxílio do Estado, porque é para isso que serve o Estado. O Estado não serve para ficar ali olhando a vida do povo, é para intervir na sua vida e ajudar o povo. Agora, a lei de diretriz orçamentária do Bolsonaro era um auxílio de R$450, o do Lula é 600, com adicional de mais de 150 para mães que têm filhos até 6 anos de idade. Então, rapaz, vai mentir para outro, vai mentir pro seu clubinho da sua internet, e não para mim, que, na verdade, sei destruir todas as mentiras que Vossa Excelência conta aqui. Pavanato, sua vez, você terá 2 minutos e 20 para tréplica. Quase que não sai. Vocês têm noção do tamanho da mentira que os petistas têm propagado? A Shein e a Shopee vão abrir empresas aqui, criar 100 mil empregos. Vocês têm noção de quanto emprego é 100 mil empregos? É basicamente o que essas empresas têm de funcionário hoje em dia ao redor do mundo. E ele está dizendo que vai trazer para o Brasil. É óbvio que é mentira e é balela.
para justificar a taxação, que sim, eles vão colocar nos mais pobres. Antes eles iam taxar diretamente, agora vão taxar o Digital Tax, né? Mudaram a forma de taxar, mas vai continuar taxando. Você aí que compra sua camiseta mais barata do exterior, agora vai ser prejudicado pelo governo Lula. Você, inclusive, que votou no Lula, acreditava que realmente defendia os mais pobres. Não defende. E sabe por que eles precisam taxar? Sabe por que o tempo todo o governo petista fala de aumentar imposto? Porque eles gastaram, estouraram as contas públicas e até agora o rombo não foi fechado. Até agora nós temos uma dívida pública absurda que a gente não consegue conter. Por isso nós temos inflação disparada e nós precisamos ter a taxa de juros alta. Isso é culpa dos governos petistas. Isso é culpa da irresponsabilidade fiscal desses caras que dizem defender os mais pobres, defendem os próprios interesses. Enquanto dizem defender os mais pobres, o Lula ostenta gravata de R$1.300. O Lula ostenta relógio de R$80.000. Anda nos melhores carros. A Janja ostenta vestidos caríssimos, né? Com o seu dinheiro, com o dinheiro do pagador de impostos, dando rolê na Europa sem agenda propositiva nenhuma e passando vergonha. Passando vergonha porque defende a violência da Rússia contra a Ucrânia. Passando vergonha e sendo vaiado no parlamento, sofrendo protesto em Portugal e fugindo da pergunta, fingindo que não escutou. É essa piada, é esse tipo de cara que já esteve preso que o Henrico aqui defende pra vocês. Eu não sei como é que tem coragem, sabe? Deve ser até difícil pra ele ter que defender algo tão absurdo, né? Um cara que esteve preso, que envergonhou o nosso país. Os portugueses, não são os brasileiros, porque se o brasileiro falar aqui vai preso, mas são os portugueses, estenderam uma faixa dizendo: lugar de ladrão é na prisão, gritando pelos brasileiros que não podem falar, dizendo quem o Lula realmente é, responsável pelos maiores escândalos de corrupção da história desse país. Caíram sim, perderam o poder certa vez por incompetência, porque o brasileiro cansou das irresponsabilidades deles. E se caíram uma vez, vão cair de novo. Digo aqui abertamente, luto pelo impeachment de Luiz Inácio Lula da Silva. E nós vamos ainda derrubar esse canalha, tirar esse proto-ditador da presidência da República.